Eu vou achar primeiro, ó, a resistência que substitui essa aqui, não é isso? Aí, ó como é que vai ficar meu circuito, ó. Meu circuito vai ficar assim, ó. A tensão aqui vai ser 100 volt. Esse aqui está em série, então eu vou permanecer com R1, que é quanto? 20 ohm. Aqui, ó, eu vou saber, vou chamar de resistência equivalente, certo? A essa associação aqui, certo? E R4, eu vou deixar, ó, que eu tenho o quê? Aí no caso passa R3, né? 2 ohm. Passa R3 no caso aí. Eu vou apagar aqui, ó. Para você ver que uma análise desse, de um circuito simples que eu boto, com uma pergunta que eu faço, olha o caminho que eu tenho que achar. Mas para isso eu boto você para raciocinar e entender o circuito. Então eu vou achar, ó, resistência equivalente dessa aqui, ó, aonde está em paralelo. Então ele disse que para achar a resistência total, basta eu ter o valor de R1 vezes o valor de R2, R1 mais R2. Não é isso? Só que no meu caso ali, ó, não é R2 não. Eu vou trocar aqui, ó, só R2 e R3. Não é isso? R equivalente vai ser 8 vezes quanto? 10. E 8 mais 10. Eu tenho quanto? 80 dividido por quanto? Por 18. Minha resistência equivalente ali vai ser quanto? 4,44. Então agora, ó, achei resistência equivalente 4,44 ohm. Meu circuito ficou em quê? Paralelo. Ficou em quê? Paralelo? Tem alguma junção? A corrente se dividiu? Não. Nesse caso aqui, ó, a corrente que passa aqui é a mesma que passa em todo o circuito. Agora sim, a corrente que passa no R2 ou no R4 passa nessa associação, porque essa resistência aqui, ela substitui essas duas em paralelo. Mas aí eu ainda não tenho uma resistência total do circuito. Mas, ó, em associação de resistores em série, diz que basta a soma das resistências parciais, não é isso? Ao circuito, né? Então, a resistência total do meu circuito ali vai ser 20 vezes mais quanto? 4,4 mais 2. Deu quanto? 26,44 volts. Não é isso? Não. Ó. Bom. Então agora meu circuito eu posso achar a corrente, ó. Meu circuito agora tem uma resistência total. Aqui é 100 volts, né? E aqui é uma resistência total de 26,44 ohm. Agora, ó, corrente é igual a tensão dividido pela... Então, 100 dividido por 26,44 é quanto ampere? 3,78 ampere. Então, a corrente aqui do circuito... Bota para dar carga, né? Então, ó, eu posso já dizer que a corrente de partida aqui, ó, quando ela parte com quanto? 3,78 amperes. Então ela chega aqui, ó. Só que quando ela chega aqui, ela faz o quê? Se divide. Não é isso? Se divide. Então ela se dividiu. Aí agora eu faço uma pergunta a vocês. Qual é a corrente que passa do resistor 1? Qual é a corrente do resistor 2? Do resistor 2. Qual é a corrente? Eu tenho que achar a tensão 2 aqui. Eu tenho que achar o quê? Tensão. Não é isso? Por quê? Porque em circuito em série, a tensão que alimenta o circuito
ela se divide pelos resistores. Ou seja, aqui eu acho, se eu botar um voltímetro, não é isso? Se eu botar um voltímetro aqui, medir aqui, um voltímetro, eu posso achar a tensão daqui. Se eu pegar aqui, ó, e botar também um voltímetro aqui, eu posso achar a tensão daqui. Então, se eu já sei que a corrente que passa aqui é 3,78 e eu sei também aqui, a lei de Ohm diz para mim que tensão é o valor da resistência vezes a corrente que passa. Não é isso? Então, no resistor 4, vai passar quanto? 2 vezes quanto? 7,56. Dá quanto? 7,56. 7,56 volts. Então aqui, ó, aqui vai ser 7,56 volts. Posso achar aqui? Não acha aí para mim. Tensão do resistor 1 é resistência vezes. Não, atenção. Então aqui vai ser 20 vezes quanto? 3,78. 75,6 volts. Ó. Olhe o que é que o circuito está me dizendo. Que a tensão que entra aqui, de entrada, que alimenta o circuito, o resistor 1 precisou dos 100 quanto? 75,6. Não é isso? Já o daqui só precisou de quanto daqui? Quanto? 100. Não é isso? 100 volts. Não é 100 volts? Pronto. Em circuito, em série, diz que a tensão total que alimenta o circuito é a soma das tensões faciais desses resistores. Então, ó, eu tenho uma tensão total? Tenho 100. Vai virar uma equação isso aqui. Eu tenho um valor da tensão aqui do de cima, que é quanto? 75,6. Mas eu tenho a tensão desse cidadão aqui. Aqui eu tenho, porque esse aqui não substitui, não está aqui. Se eu achar a tensão aqui, ó, desse cidadão aqui, ó, se eu achar a tensão dele aqui, achando a tensão aqui, ó, tensão aqui é o valor da resistência vezes a corrente. A tensão vai ser 4,44 vezes 3,78. Dá quanto? 16,7 volts. A soma disso tudo aqui, gente, ó. A soma disso aqui tem que bater 100 ou mais ou menos 100. Mas eu posso também achar pela aqui, ó, sem precisar ir para aquele caminho. Olha quantos caminhos eu achei. Então eu vou lá, o daqui eu mantenho, o daqui eu tenho, que é quanto? 7,56. Aí vai 100 é igual. Qual a soma desses dois aqui? 90. Não, isso aí foi a soma toda. Qual é a soma disso aqui? É porque das caras decimais, Não, Não. você fez tudo de vez. Você fez de É vez? só Foi só 75. que só deu 75 e com 7. Legal, é do esquema ainda, ó. 7,86. Pronto. Então 83,16 mais é equivalente. Então o é equivalente vai ser 100 menos, porque vai passar daqui a positivo subtraindo, entendeu? Menos 83,16. Quanto é que dá aí? 16,84. Então 16,84.
Você percebeu como é uma análise de um pequeno circuito que eu boto em uma pequena pergunta que eu fiz? Eu tenho que ter a percepção do entendimento, do comportamento de corrente e tensão que cada um dos componentes aqui, associado ao circuito, recebe para fazer esse circuito funcionar, sem inventar, mas a corrente real e calculada, certo? Agora eu faço a pergunta a vocês, que eu fiz. A corrente que passa em R4 é a mesma corrente que passa em R2? Qual é a corrente que passa em R2? Lembra? Para achar a corrente, eu tenho que ter o valor da tensão de R2 sobre o retor de R2, não é isso? Então vamos lá. A tensão de R2 era quanto? 75,6. Dividido por quanto? Dá quanto? 3,78 amperes. Então, ó. Faz isso não. Não, é 8. É 8. Oh, desgrama. Tá aqui, 8. Eu olhei pra aqui. Vai dar errado você. Não, vamos dar Tá certo. certo? Não, deu Vai dar errado. errado. Tem que ser tem que achar atenção primeiro aqui, ó. Atenção, já achei. É essa? É essa? 16,7. Pronto. Agora deu certo. Porque esse aqui é o que está aqui. 2,08. 2,08 amperes. Então, ó, perceba. Aqui entra 3,78. Só que aqui precisou de quanto disso? 2. Então aqui, ó, passando aqui, é 2,08 amperes. Então, ó, 3,78 menos isso aqui, foi quanto para aqui? 1,70 amperes. Veio para aqui. Somou e aqui sai 3,78 amperes novamente. Então, a pergunta que eu faço agora: a corrente que passa no R4 é a mesma que passa no R2? Não. Certo? Mas para eu ter a certeza se passa ou não, eu tenho que fazer o quê? Os cálculos. Eu tenho que ter entendimento de quê? Matemática. Do circuito. A matemática faz parte, mas envolve. Mas eu tenho que saber o entendimento do circuito. Professor, o que o senhor falou aí? Eu tenho dúvida de alguma coisa. E eu sei que tem. Pergunte. Dessa explicação toda aqui. Vai ficar aqui. Quem é que tem dúvida de alguma coisa? É, porque eu não sabia aprender muita coisa. Não. Ouça. Talvez. Você, disso tudo aqui. Antes eu não sabia, mas eu tinha dúvida quando chegava, comportamento. Olha, eu não tenho dúvida, entendeu? Qual? Só que eu me atrapalho. Se botar outra letra, eu já me atrapalho toda. Qual a letra? Ah, é? Ah, é? Sim. Pronto, A vamos letra lá. é? Qual é a letra que E você é falou? a atenção. Atenção aqui, Adalberto. Qual é a letra que Adalberto usa para atenção? O U ou V. Pronto, então vamos trocar aqui. Aí é atenção. É a atenção, mas eu me atrapalho se ele botar Quando ele botar A, o E. entendeu? Vamos botar o U? Por que eu não boto o V? Porque às vezes eu boto um V e outro V aqui. Aí atrapalha, né? Aí eu boto o U ou o E, eu uso mais o E. Ele Pronto. manda as estrelas. Então vamos lá. Mas eu tô dizendo que se eu ver o E, eu me atrapalho, entendeu? Isso. E agora melhorou? Você é doido. Melhorou, doido. Você Melhorou. Ela sofre. Ela não é só da cabeça, não, professor. Não, mas eu entendi. A dúvida que eu perguntei, você, a dela foi essa. Então, U. Também não ouviu. Qual a dúvida, talvez? E aqui é U também. 50 mil só no curso. Só botando
A letra U, você raciocina? Então você sabe que qual é a letra que representa a tensão? O V, o O, o E. Pronto. Mas no seu caso, como você associa mais ou U ou V, você deixa o E de lado. Então se amanhã ou depois você pegar um circuito lá e um professor Luiz e olhar a análise e ver o E, você... Será que é a tensão? Eu sei, entendeu? Mas se eu ver assim, eu me atrapalho. Mas eu sei Que é a tensão. é também tensão. Referente à tensão. É. Você, dessa aula aqui. Quem viu essa aula pela primeira vez? Uma aula de circuito assim? Todos vocês já passou por esse estágio, não é isso? Então, você está entrando logo agora, não passou ainda. Para não engatear, não é isso? Então, você vai chegar aqui. Então, muita coisa aqui quando eu falei, principalmente... Eu tava com dúvida aqui, ó. Vamos. Não, você vai falar que eu esqueci muita coisa. Pronto. Vamos dar um exemplo? Tem uma coisa que tem que ficar, não é isso? A lei de Ohm. A lei de Ohm, ela diz que a corrente é proporcional à tensão ou inversamente proporcional à tensão quando a resistência é mesmo? Depende do circuito. A corrente é inversamente proporcional. Por quê? Quem tem o maior resistor aqui? Esse ou esse? Pronto. Menor resistência, maior corrente ou menor corrente? Então, a tensão aplicada não é a mesma? Não é a mesma? A tensão de R2 e de R3 não é a mesma? Não é isso? Se eu botar aqui, ó, um voltímetro aqui e medir aqui em paralelo, a tensão aqui vai ser quanto? 16,7. Então, a tensão ela é a mesma, certo? Porém, o resistor é diferente. Quem é que mantém uma oposição maior aqui à passagem? É R3 ou R2? R3. Então, a resistência maior oferece um fluxo maior de corrente ou menor? Menor. Então, ó, quando eu me oponho à sua passagem aqui, ó, se eu fizer aqui assim, ó, isso aqui vai passar até 4 pessoas que passam. Mas se eu faço aqui, ó, passa 4 pessoas? Passaria. Isso, passa 1 e 1. Mas eu ofereci aqui uma maior resistência ou uma menor resistência? Então, a tensão aplicada sendo a mesma, a corrente é inversamente proporcional à tensão. Certo? É inversamente. Então assim, ó, quanto maior a resistência, menor é a corrente que passa. Certo? Pronto. Essa aula aí é uma aula que eu associei. A gente fez associação de circuito. A gente aplicou a lei de Ohm, que é a regra. Viu o comportamento de tensão e corrente. Pronto. Vou fazer uma pergunta básica para você. Para você. Mateus. Você gravou hoje? Mateus, qual o circuito ele é chamado e conhecido como dependente, aonde os componentes associados ao circuito dependem do outro para funcionar? Em série, não é isso? Pronto. Qual circuito é chamado independente e paralelo? Não é? Por quê? Porque os componentes associados ao circuito não precisam, né? Me dê um exemplo de um circuito paralelo. Me dê um exemplo de um circuito paralelo. Eu? O Guilherme começou aí, não? Circuito paralelo é um circuito que um componente não precisa do outro para funcionar. Eu posso desligar a televisão. Aqui, faz a Circuito da residência da gente é um circuito paralelo. Apaga aí. Certo? Porque a lâmpada, o ventilador não precisa que a lâmpada esteja acesa para funcionar. Então, todo circuito paralelo é um circuito chamado circuito independente. Independente daquilo que está funcionando, eu funciono, certo? Circuito da residência da gente não é um circuito em série. O único circuito em série que a gente conhece é chamado de pisca-pisca. Já viu? Das luzes de Natal? Uma lâmpada ali ligada em série.
Quando uma queima, as demais faz o quê? Por que acontece esse fenômeno? No pisca-pisca de Natal, das luzes de Natal, quando uma lâmpada queima, as outras demais apagam. Por quê? Eu nunca expliquei isso mesmo. Apaga. Continua. Não continua, não. Continua. Quando apaga, as outras Se apagar uma, se queimar uma lâmpadazinha, as outras continuam acesas. Vamos lá? Nós pagam. Vou trazer o café da minha casa. Traga. Porque assim, Foi pra casa deles. Estou ficando queimado. Só se o circuito foi sério, aí que apaga. Mãe, esse que pra casa. Vai pra casa. Pode ir. Muito obrigado pela sua presença e voz séria. Aliás, não. a lâmpadazinha da sua casa é assim, gente. Minha lâmpada não é assim, não. Circuito em série. Aqui tem a tensão. Que eu vou aplicar. Só apaga se foi sério. E ele faz isso. Certo, gente? Só que aqui dentro tem um filamento. Essa lâmpada, o filamento quebrou. O fluxo de corrente que chega aqui, ele chega aqui, ó. Ele passa aqui, foi interrompido porque aqui o quê? Quebrou. Queimou. Então essa lâmpada aqui, ela está apaga. Ela está queimada? Não. Quem está queimada? A daqui, certo? Então, ó, isso é um circuito em série. Certo? Pronto. Essas mesmas lâmpadas agora, sendo ligadas em paralelo. Então eu tenho aqui, ó, a fonte de tensão. Aí eu venho aqui, ó. Certo? E eu tenho aqui, ó, então, positivo, tudo do lado de cá, né? E o negativo aqui. Então, ó, se essa lâmpada aqui estiver queimada, tá vendo? Tá chegando negativo aqui? Então aqui é um circuito paralelo. Essa lâmpada não depende dessa daqui para funcionar. Por quê? Porque a corrente não circula por ela, certo? Só que tem o seguinte, a tensão aqui é o quê? Do circuito paralelo? A mesma. A tensão aqui é a mesma, certo? A mesma que alimenta a lâmpada. Já no circuito em série, a tensão que entra se divide pela dentro, certo? Então o pisca-pisca da sua casa é porque tem vários cordões. E aí, como tem muita lâmpada, as que apagam você não dá para ver, porque algumas que não estão interrompidas e tal. Mas se você olhar o cordão certinho, o que está em série, ela queima, ela apaga. Aí você pega uma lâmpada daquela, tira, chega no filamento, enrola assim. Aí fica em Aí paralelo. ela acende as outras. É? Olha, minha mãe foi besta, toda hora comprava pisca-pisca não. Não, você pode consertar. É isso. Ele já tá virando técnica. Paciência. Profissional Alguma já. dúvida sobre isso aí? Pronto. Vamos formar agora uma coisa maravilhosa. Professor Luiz, eu tenho uma dúvida em determinado assunto. Vamos provocar aqui? Vamos provocar aqui. Eu tenho uma dúvida em determinado assunto. Alguma coisa relacionada ao que você já viu. Busque para eu tirar dúvida para vocês. O número que eu falar é Fala. por que tá Não, você estava perguntando se aqui era paralelo mesmo. Pronto. Vou agora mostrar para quem está mais avançado. Qual é a diferença entre os motores monofásicos e os motores trifásicos? Para você que já passou por o curso, você que é eletrotécnico, você que também já é safra, quem mais aqui? Está mais avançado? Você. Tá mais avançado que todo mundo aqui, ó. Pronto. Qual é a diferença entre o motor monofásico
Dos motores que fazem. Bifácio alimentado por 3 fases e monofásico. Essa chamada aqui, ó. Não. Serviço. Como é? Não, porque meu motor monofásico pode ser ligado a 220. Então vamos lá? Segurar o capacete. Tá chegando lá. Esses caras são mais. Vou desenhar aqui agora.